Bom, meu nome é Loiva Isabel Marques Chance, vou fazer 31 anos já de universidade. Eu ingressei na universidade anterior a ser trabalhadora, né, porque eu fiz a minha formação de pedagoga na universidade, né, no Centro de Educação. Um ano depois, quando eu me formei pedagoga, eu tive a oportunidade de fazer o concurso para o município, né, e também, paralelamente, para a universidade. Então, lá em fim de 94, já iniciando em 95, eu fui, então, chamada para ocupar o cargo de pedagoga. Eu digo que eu me sinto privilegiada por ter feito pedagogia e ter a oportunidade de retornar à universidade no meu cargo, né, no cargo de pedagogia. Nem sempre as pessoas se formam e ocupam a mesma profissão. Então, eu digo que eu tenho esse privilégio de poder exercer o cargo de pedagoga. Então, em dezembro de 94, 13 de dezembro de 94, né, já iniciando em 95, eu ingresso na universidade. Na época, que a gente chamava creche IP Amarelo, né, hoje é uma escola de aplicação, mas na época era no IP Amarelo, onde eu trabalhei mais ou menos uns 8 anos lá. Então, lá eu trabalhei desde berçário, a professora de pré-escola, como também ocupei cargo de coordenação pedagógica. Bom, depois, então, em função até mesmo de eu começar a ingressar no movimento sindical, eu acabei ocupando um cargo numa comissão, né, que tratava da carreira, e eu vim para a reitoria. Na reitoria eu trabalhei mais de 20 anos. Depois eu tive uma passagem bem rápida no Centro de Educação por um ano e vim para a reitoria com 20 anos. Então aqui eu trabalhei no núcleo de movimentação funcional, né, que cuidava também da carreira, na parte mais de progressão por mérito ali. Depois, no núcleo de educação, de desenvolvimento, onde também trabalhava com toda a política da capacitação do século administrativo, também da capacitação dos docentes, e digo que volto a ter o privilégio de retornar ao IP Amarelo, né, hoje Escola de Aplicação, né, o núcleo de educação infantil IP Amarelo, onde eu iniciei a minha trajetória profissional. Então eu retorno ao IP Amarelo para concluir aí a minha trajetória, né, já vai fazer este ano 31 anos de instituição, de universidade, para concluir então essa minha trajetória enquanto técnica administrativa, enquanto pedagoga. E aí então, né, eu tive várias participações na universidade, em comissões. Eu também tive a oportunidade de trabalhar na Pró-Reitoria de Extensão, onde eu tive uma cedência de 20 horas, trabalhando também com projetos da educação. Eu nunca me afastei, né, da educação, mesmo trabalhando como técnica administrativa, eu sempre, de uma forma ou de outra, eu estive envolvida com a educação, ou nos projetos de extensão, ou mesmo trabalhando com a política de gestão, mas sempre ligada aos processos e à área da educação como enquanto pedagoga. Bom, a minha militância, ela antecede a universidade e ao sindicato, né? Porque desde a época que eu ensino fundamental, naquela época existia aquelas líderes de turma lá, eu era, depois fui para o magistério, lá no magistério eu fundei o espaço sindical, né, na época chamava o Grêmio Estudantil, né, eu fui uma das fundadoras do Grêmio Estudantil no Milagre, inclusive junto com hoje a professora Eleni Sangoy Antunes, que foi inclusive minha orientadora do doutorado lá. Nós nos encontramos, juntamente a gente fundou o Grêmio Estudantil, né? Então tem essa passagem. E quando fui para a pedagogia também, né? A gente esteve nos diretórios acadêmicos, também eu era do diretório acadêmico. Naturalmente, quando eu ingresso
para a universidade enquanto uma trabalhadora, esse processo se deu de forma muito natural, né? Então, eu entro lá em fim de 94, em 96, eu já estava ocupando a direção do sindicato. Eu fui coordenadora de formação sindical, então já me filiei no sindicato e já comecei a exercer a direção, né, da SUFSM enquanto coordenador de formação. Nessa época também, em 96, eu ainda me identificava com a Central Única dos Trabalhadores. Naquela época também participei da CUT, e a partir de lá, então, eu ocupei vários cargos dentro da SUFSM, né? Então, eu dizia que o tempo meu de espera, de não estar, era o tempo regimental, né? Que a gente tinha 2 mandatos consecutivos, e pelo nosso regimento você ficava um mandato fora. Então, na verdade, eu confundo, eu digo que a minha trajetória enquanto trabalhadora, enquanto técnico administrativo, ela se confunde com a minha militância, né? Então, a partir de lá, eu tive, enquanto coordenadora geral, já fui coordenadora de comunicação, enfim, todos os meus processos de 96, onde eu me filio, até este momento eu sempre tive em função da militância sindical. Tanto do ponto de vista aqui na SUFSM, como também da FASUBRA, né, que é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de ocupar um mandato, né, já fui coordenadora de carreira, hoje na coordenação geral da FASUBRA. Então, de uma certa forma, a minha militância, ela sempre me acompanhou, né, essa ideia de luta, de construção coletiva. Eu acredito que construir de forma coletiva, mesmo que a gente possa ter diferenças, podemos ter embates políticos, eu sempre entendo que é participar e construir de forma coletiva a luta, a melhoria, não só para nós enquanto técnico administrativo, enquanto projeto de universidade, mas também um projeto coletivo de sociedade. Então, acabou se confundindo. A minha vida toda foi em termos do movimento sindical ali, desde que eu ingressei dentro da universidade. Além também da entidade sindical, eu participei da Comissão Permanente Técnico Administrativo, que era uma comissão que tratava da nossa carreira, né? Hoje a gente tem a correlação com a Comissão Interna de Supervisão. Infelizmente, a gente só conseguiu conquistar o que nós temos, não só de carreira, mas de manter a universidade pública, gratuita, de qualidade ainda, né? Foi através de muitos embates políticos. Então, eu ingresso em 96, em 95, 96, inclusive a gente já enfrenta logo em seguida a primeira greve minha, né? Em 98, e eu sempre falo que eu estava em estágio probatório, e eu lembro que a minha chefia no IP dizia: Lômia, pelo amor de Deus, não vai, tudo bem, faz greve, mas não vai ser lá a primeira, né, porque você está em estágio probatório. Que nada, eu estava no comando de greve, era a primeira, então fiz a minha primeira greve em estágio probatório, que foi exatamente numa greve histórica na época do Fernando Henrique, né, que ele estava, as universidades todas estavam em processo, né, de privatização. Então eu lembro que na época tinha uma proposta do Fernando Henrique, a gente chamava Lei de Emprego, que era transformar tudo em seletista, né, de não ter mais o regime estatutário, e era um caos nas universidades, as universidades totalmente sucateadas. E eu lembro que foi a primeira greve que eu vejo os reitores das universidades se envolver. Eu lembro numa marcha, na época, o Adalberto Siqueira era o vice-reitor dessa universidade, ele em marcha junto com a gente. Foi uma greve histórica, onde participou não só o século administrativo, mas com os estudantes e os docentes, né, uma greve muito forte, que os reitores foram para as ruas, porque as universidades estavam extremamente para ser exterminadas, né, não só em termos de autonomia, mas de sucateamento e de um projeto muito grande de privatização, um projeto neoliberal, e que eles tiveram que vir para a luta, né? Então, e nós, naquela época ali, a gente lançou uma campanha muito bonita aqui, ganhamos, inclusive, uma peça publicitária, que era a Universidade na Corda da Bamba, né? Então, a peça era uma corda, né? E havia, né, um cidadão que até parecia como, tipo, fosse um palhaço ali, e ele se equilibrando, né? Então, a ideia era de que nós estávamos para cair, se não tivesse a luta, a universidade ia terminar. Então, uma greve muito forte de 98, uma greve histórica, de 3 meses, eu lembro que foi, e que não era uma pauta de remuneração, né? Não era uma pauta de política salarial, era uma pauta eminentemente política de sobrevivência da universidade. Então, às vezes, as pessoas acham que só as nossas pautas elas têm o cunho de reivindicação de política salarial.
Não, essa greve foi para salvar as universidades, e a gente conseguiu barrar o projeto. Eu lembro que esse projeto ia ser votado na Câmara em agosto, a gente conseguiu que esse projeto fosse retirado de pauta, e a gente foi uma greve histórica, a gente saiu vencedor para que não passasse aquele projeto cruel de privatização das universidades. Depois a gente teve várias outras greves, aí a gente teve a greve na década de 2000, 2002, né, que foi uma greve que a gente conseguiu incorporar a GAI, né, que era uma gratificação por atividades executivas que nós tínhamos, e aí o nosso salário, né, nosso básico, o nosso salário era, assim, vamos dizer, de 300, 400, 500 reais, o restante tudo era essa gratificação. E a gente sabe que, historicamente, uma gratificação poderia ser retirada. Então, nós fizemos uma greve naquela época apenas para incorporar a GAI. Então, a gente não teve ganhos financeiros, porque havia um perigo, e aí, numa época que a gente tinha ainda de governos neoliberais que poderiam retirar, e nosso básico ia ser muito pequeno. Era uma vergonha o nosso básico, a maior parte era essa GAI, que era essa gratificação. Os docentes na época não quiseram, né? E hoje, inclusive, eles querem que seja incorporado. Na época não quiseram, uma opção política, e nossa opção política foi que teria que ser incorporado no nosso salário, e a partir dali a gente sempre teve uma política de não às gratificações pelo perigo de tirar ou de se aposentar e isso não levar para o salário. Então, na década de 2000, a gente fez essa greve para estar incorporando a GAI, e depois veio a nossa luta aí, né, que desde 94 nós estávamos para um plano de carreira, inclusive a nossa grande luta era que a gente tivesse um plano de carreira único, juntamente com os docentes, não só do século administrativo, mas, enfim, né, a gente não consegue ter essa luta juntamente, né, então eles entenderam que não. E de 94 até hoje, a gente sempre lutou pelo plano de carreira. Né, então, que na época, inclusive, era o plano de cargo único, né, que a gente não conseguiu avançar e acabou tendo um PCCETAI. De lá para cá, além das lutas pela universidade, por orçamento, a gente começou a passar por momentos. Então, todo mundo conhece a luta histórica de 2004, 2005, onde a gente teve finalmente implementado o nosso PCCETAI, que não foi o plano de cargo único, então a gente não teve essa carreira em pleno desenvolvimento. Então, a gente tinha um desenvolvimento que a gente chama da capacitação, era uma mobilidade, eu digo, parcial, né? Porque eu saía da capacitação pela progressão por mérito, mas eu não conseguia me desenvolver. Ou seja, entrar com o ensino fundamental completo, o cargo, e poder chegar até um cargo de nível superior. Então, eu teria que sempre fazer novos concursos. Então, toda a nossa luta lá, a partir de 2000 até hoje, foi para a nossa conquista da carreira, de aprimorar. Aí teve greve de 2005, nós tivemos greve logo em seguida em 2006, porque o plano do acordo não foi cumprido, né, integralmente. Depois teve greve de 2007, até então, todas as nossas greves em função de uma política salarial de cada vez mais aprimorar a nossa carreira. E lógico, né, a luta pela universidade. Em 2011 a gente teve uma luta muito importante, que infelizmente foi quando a gente teve a questão da implementação da EBSER. Então foi uma luta que a gente fez, que foi implementado o EBSER, então uma luta interna, então lamentavelmente acabou sendo construída, passada, porque começa a ser um dos primeiros projetos para a questão da própria lei de emprego, né? Se a gente for pegar 98, que o Fernando Henrique queria implementar a lei de emprego, do CLT, a gente sabe que parte dessa legislação, a EBSER foi implementada, porque não entra mais pelo concurso público, o regime jurídico único, não é mais estatutário, ela entra pelo processo de CLT, então lá já foi uma implementação parcial do que um projeto neoliberal quer, e que hoje nós estamos enfrentando de novo, né? Então, quando eu vejo aquela foto de 1998, e eu me transponho exatamente quando a gente vê que a UFSM não está à venda, né? E aí a gente fez marcha, aí tem movimento sem terra, uma série de atividades que a gente faz. Hoje esse projeto, ele vem, né, com a autorização, né, da justiça, dos tribunais aí, né, do Poder Judiciário, dizendo que hoje as universidades, o Serviço Público Federal, está autorizado a fazer concurso não mais pelo regime jurídico único, quer dizer, ela pode fazer através do regime CLT. Então ela volta, né, com uma nova roupagem, com um novo formato, novamente aquele perigo das universidades naquela época, né, de a gente não ter mais a estabilidade do servidor público
né? E a estabilidade do servidor público dentro dos espaços é para que a gente possa não permitir, né, a politicagem, a negociação no balcão, que a gente possa ter a autoridade de dizer o que é ético, né, o que eu posso fazer, de não ter nenhum privilégio dentro da universidade no atendimento. Né, porque nós, enquanto servidores públicos, nós podemos dizer, não todos aqui são iguais no atendimento. Não importa se é o filho lá do trabalhador rural ou se é o filho do juiz. Todos têm os mesmos direitos. E o que nos garante esse direito é dizer, eu sou concursada, eu tenho estabilidade, então para você me demitir, você vai ter que passar por um processo. E no regime CLT a gente sabe que existe a tal da segurança jurídica, mas a gente sabe como é que é essas negociações, né? Como é que é a entrada dentro do serviço público, né? Se é que realmente ele tem a ética, ele tem a transparência, ou ele é através, né, das trocas de favores, que a gente sabe muito bem que às vezes acontece nas prefeituras, e que pode acontecer na universidade, conforme quem ganha mais, ou é o partido, enfim. Então, essa estabilidade. E isso, quando é impedido o concurso via regime jurídico único, a gente abre a porta para a politicagem. A gente abre a porta para a não transparência, que é aquilo que nós defendemos, e o direito da gente dizer, todos são iguais aqui, todos vão ter o mesmo tratamento. Então, volta essa disputa novamente, que a gente está lá na década de 90, acaba, nós temos aqui, né, em 2025, novamente, esses perigos aí que afetam toda a autonomia da universidade e toda a legitimidade do serviço público e acesso para a população. Eu digo que naquela época, e eu digo, não é querer a gente falar para a juventude que está entrando ali, e no sindicato eu lembro que a gente não tinha hoje, do ponto de vista, por exemplo, de arrecadação financeira, que hoje a gente tem. Era muito pouca a arrecadação financeira. E eu lembro que a grande maioria das nossas atividades, eu brinco que hoje a gente nem precisa nem mais ser o cheque na ponta da caneta, né? Alguns têm, hoje tem até os PIX, outra forma de pagamento. Mas na época, muitos dos nossos materiais a gente construía. Era o cartaz que a gente fazia, era o pincel que nós construíamos os nossos materiais. Nem sempre tinha aquela faixa bonita que a gente mandava fazer numa gráfica. Quase não existia isso. Era nós que construímos. E eu falo, né, não é ter nostalgia, que muitas vezes esse trabalho que a gente fazia de sentar junto, de forma coletiva, a gente conseguia agregar as pessoas mais do que você mandar um material para gravar. Não que eu estou dizendo que a gente tem que passar trabalho na militância sindical, não estou falando isso, mas nós tínhamos muitas dificuldades, mas mesmo assim a gente não deixava de fazer a luta. As nossas viagens, quase sempre, raras vezes, e a possibilidade de avião era nos ônibus mesmo, né? E muitas vezes a gente levava as nossas coisas, a gente não ficava nos hotéis em Brasília, que hoje a gente tem, né? Eu digo que a militância que está chegando tem esse privilégio de ficar em hotel. Nós ficávamos acampados, nós levávamos as barracas, fazíamos as nossas alimentações de forma coletiva. Então existiam muito mais dificuldades, mas a luta ela é muito árdua, e a luta eu dizia que era bem gostosa, porque a gente conseguia agregar as pessoas, né? Eu vejo que hoje a gente tem um certo distanciamento do movimento sindical. Aqui eu vou dar um exemplo de vocês de material que a gente fazia, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui era muito interessante, que tinha um relógio que nós construímos, né? A gente construiu os cartazes e a gente colocava na entrada do arco, que dizia assim, você está atrasado, né? O pessoal às vezes ficava chateado com a gente, porque eles achavam que a gente estava dizendo que eles estavam atrasados para entrar para a universidade. Depois, logo em seguida, tinha uma plaquinha que dizia, você está atrasado para entrar na luta, para entrar na greve. Então, vocês viram que era o material que a gente construía, que mesmo a gente fazia, né? Porque ainda não tinha uma arrecadação financeira que nos permite hoje fazer uma faixa mais elaborada, mas isso nunca nos impediu da gente fazer a luta, da gente construir, da gente se mobilizar, da gente ir para o setor, levar o nosso material, de conversar. Eu penso que a tecnologia ela é importante, ela também aproxima, mas de uma certa forma ela também afasta. Porque antes, quando a gente não tinha essa tecnologia, nós não tínhamos, né, a internet, nós íamos mais no setor de trabalho. A gente se comunicava mais de perto com a nossa categoria, porque nós tínhamos que levar a comunicação lá através de um panfleto, nós tínhamos que chegar até o setor de trabalho para comunicar as atividades, as nossas lutas, que hoje a internet faz. Mas, de uma certa forma,
ela distanciou um pouco a nossa categoria, porque antes a gente precisava chegar perto. Então, acho que a tecnologia é importante, mas a gente não pode deixar de resgatar este momento coletivo de chegar perto dos nossos colegas nos setores e fazer essa comunicação. Então, eu digo que essa época, apesar da dificuldade, a gente já viu um trabalho mais coletivo, um trabalho de mais aproximação da base e que hoje, embora a comunicação ela seja mais instantânea, ela chega de forma mais rápida, mas do ponto de vista da aproximação da base, eu vejo que ela distanciou um pouco. Então, acho que é importante a gente usar a tecnologia para chegar à informação, mas também de não deixar esse trabalho que a gente chama de corpo a corpo, de olho no olho na categoria, um momento de conversar, entregou o panfleto, entregou o material, conversa, passa a informação, da gente não se perder também nessa questão mais de aproximação da base por conta da rapidez, né, com que as notícias chegam, e às vezes elas chegam de forma desencontradas também, tem que ter muito cuidado com como a notícia chega. Então, tem esses momentos, mas foi um momento de muita luta e que a gente não deixou de fazer por conta das dificuldades financeiras que a gente tinha na época. A gente teve esse momento à parte na história. Enfrentamos uma pandemia, o mundo todo enfrentou uma pandemia. Como sindicato e como a militância... A gente acompanhou esse processo. Eu lembro que eu fui fazer a vacina, mas a gente estava com o material que a gente levou, fazendo protesto contra o Bolsonaro, que era Viva o SUS, Viva a vacina, Viva a ciência. A gente fez não a negação à ciência, foi um momento muito forte, né, que se fez aqui dessa época ali, e com a ameaça da PEC 32, né? PEC 32 nos ameaçando, mas mesmo assim as entidades fizeram luta, e a gente teve em todos os processos representando a entidade, com o pessoal ficando em Brasília lá. Então, foi um momento de trevas, né? Mas mesmo assim, não se deixou de fazer a luta, não se deixou de fazer os movimentos, inclusive a gente indo para a praça, né? Eu lembro que com as máscaras, né? Com a aglomeração, e a gente mesmo assim, a gente se expôs para fazer movimento de luta e protestar contra a negação da ciência e lutar pela sobrevivência do serviço público, porque a PEC estava a todo vapor. Então a gente conseguiu, inclusive, que ela fosse barrada, suspensa, através de muita luta e nos expondo nas nossas vidas, né? Que mesmo com todo o processo, ainda não estava controlada a pandemia, a vacina recém estava surgindo e a gente estava se expondo para defender o serviço público ali, defendendo a ciência e dizendo que a gente estava confrontando um projeto de trevas, né? Porque eu digo que foi um projeto de trevas. Mas a SUFSM e as entidades sindicais estavam lá presentes também fazendo a luta. Brasília, né? Acho que na década de 90 ali a gente ainda tinha um governo neoliberal, então as nossas lutas, nossas marchas, a gente levou muita... A gente lembra que às vezes era acompanhado pela polícia nas nossas caminhadas, com aqueles cavalos perto da gente, borrachas. A gente correu muito nas nossas lutas ali, mas acho que todas elas foram fortes, foram desafiantes, né? E não é porque nós vivemos momento, inclusive num momento do governo petista, que a gente diz que a gente não teve enfrentamento. Nós tivemos enfrentamento com polícia também no momento. Tivemos enfrentamento interno nas nossas greves dentro da universidade, de ocupação de reitoria, da gente ter reitores que teve interdito proibitório, que colocou polícia dentro da universidade, dentro das nossas ocupações aqui, que foram tensas. A gente teve esses momentos aqui também. Então, todos eles foram de forma desafiadoras. Eu digo que a luta, ela não é simples, a luta, ela não é fácil. Quem acha que vai vir para o movimento sindical, que vai encontrar uma vida fácil, não vai. Tudo exige desafios, exige um trabalho árduo da gente. Nós abdicamos, eu digo que todo militante sindical, quem está na direção, independentemente das forças políticas que possam estar, nós abrimos mão de muitas coisas na nossa vida pessoal. A gente abre mão dos nossos aniversários, de estar com nossos pais, com nossos companheiros, nossas companheiras, para a nossa doação para o movimento sindical. Eu, em 2007, eu vivi um momento muito difícil da minha vida. Eu era coordenadora geral do sindicato, coordenadora da FASUB, e eu tive um câncer numa greve histórica de 2007, que foi onde a gente teve os maiores ganhos na carreira, e eu, por toda a pressão ali que tinha que estar, enquanto uma coordenadora geral da SUFSM,
e era uma coordenadora de carreira da Fazubra, que tinha que andar esse Brasil inteiro. A recém nós tínhamos implementado o PCCETAI, né, de 2005, nós estávamos ainda no decorrer do processo, então a gente, enquanto coordenadora de carreira, nós tínhamos que estar em vários espaços, né, inclusive para ajudar na implementação. E naquela época da minha vida sindical, eu enfrentei um câncer na minha vida, né? Então foi um momento muito difícil, né? Um momento que eu tive que me afastar um pouco da luta para cuidar da minha vida, né? Para lutar contra uma doença grave. E logo em seguida eu volto também, ainda na mesma época, fiquei ali um ano nessa luta ali, então foram momentos que é desafios. E às vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes a categoria não entende esse processo, né? Que não é fácil, as negociações elas não se dão de forma fácil. A gente está vendo aí agora numa greve, né, que a gente passou aí mais de 100 dias de greve, nós um ano depois a gente teve o nosso reajuste salarial, mas nós estamos no termo de acordo que ainda não findou, e a gente está na luta, e é embate com o governo, é embate com parlamentares, né, governos que têm composição conservadoras, com as gestões, e não é fácil isso, e às vezes uma direção, no caso da Fazubra são 27, ou a SUPS com 17, se a gente não ter a categoria por trás, por nos dar esse apoio necessário, é complicado. Então, nós também somos pessoas que nós temos nossas fragilidades, né? Então, a gente precisa de tudo isso, e às vezes a categoria não compreende esse processo de quanto é difícil a luta e quanto a gente tem que fazer esse processo de doação. A gente não recebe nada para fazer isso, né? Ninguém recebe nenhum bônus para ser um dirigente, não. Então, a gente abre mão da nossa vida pessoal, abre mão de muitas coisas para nos colocar para a luta coletiva. Então, foram muitos desafios, mas eu digo que a luta ela vale a pena. Talvez seja um princípio meu de vida, né, que eu tenho, de que tudo a gente precisa fazer a luta, que se vocês me perguntarem, Loiva, 30 anos, 31 anos, né, confundindo com a luta, você ia desistir de fazer a luta? Não. Não, por todos os problemas que a gente possa ter, enfrentar, ficar... Eu lembro que na época, em 2007, na carreira, nós tínhamos mais de 15 reuniões com o governo, foram 3 meses de greve. A gente passava as madrugadas direto, 1, 2 horas da madrugada, fazendo tabela, porque o governo colocava um tipo de orçamento e mexia para cá, e tem que contemplar aqui, nós passávamos madrugadas lá dentro, estudando carreira, vendo qual era a melhor proposta, e como a gente passa agora, né, gente? A gente passa sábado, domingo, em função, estudando, né? Vai para uma reunião, tem uma reunião numa segunda, tem que sair no sábado para estar em Brasília, você passa os momentos, final de semana inteiro, muitas vezes, se doando, fazendo reunião, que às vezes a categoria não sabe dos bastidores, mas mesmo assim me pergunta, começa de novo ou findaria a tua luta? Não, jamais, né? Porque eu acredito que tudo a gente é pela luta, e eu vou estar sempre diante deste processo, porque não tem outra forma de não ser lutar, e de forma coletiva para a gente ter as nossas conquistas. Historicamente, a gente tinha, na época, 2 grandes coletivos, né? Que era antes chamado a tribo. Depois a tribo ela passa a ser independente, e ela retorna hoje, né, com um formato, né, que é o UNIR, né. Então existia a tribo na época, existia um coletivo que era ligado ao PCdoB, né, o MTS, né, que hoje a gente não tem ninguém dentro da universidade, né. Era, na época, o Antônio Lopes, que está em Brasília, o Ronald Pinto também está em Brasília, que era o outro coletivo. E o coletivo que hoje é o Ressignificar, antes era a SS, depois passou para a DS, né, o CUT pela Base, que foi onde eu iniciei a minha militância, né, quando eu iniciei foi com esse coletivo. Na época de 2002, 2003, onde houve a reforma da Previdência, houve um rompimento, né, desse coletivo, né, onde depois a gente criou antes nem era o Vamos à Luta, Coerência e Luta era o nosso coletivo, onde a gente rompeu com o coletivo da DS, depois passou a ser o Sempre na Luta e Ressignificar, e hoje na direção é uma composição que chama-se Reunir, né, depois passou o bloco cutista, na frente cutista, e hoje chama-se Reunir, que é uma coligação
com a Unir, com Ressignificar, né? Mas que seria o bloco cultista dentro da universidade, e depois veio Nós Vamos à Luta, né? A gente começou com Coerência à Luta quando a gente rompeu, né? E depois a gente conheceu o Vamos à Luta, então hoje nós temos, na verdade, 3 coletivos, ou 2 frentes, né? A gente tem a Frente Cultista, composta pelo Ressignificar e pela Unir, e o Vamos à Luta. Então, esses 2 grandes blocos, né? Ou 3, né? Eu brinco com eles que é um, porque a Frente Cultista, eles não, é o Ressignificar e a Unir. Então, vamos dizer que são 3 coletivos que existem hoje dentro da nossa Universidade da Base da Sul. Então, eu iniciei na década de 2000, foi pelo plano de carreira ali, onde, inclusive, eu comecei a militar dentro do coletivo Vamos à Luta, né? Antes eu era do que hoje é o Ressignificar, antes era na época da DS, eu iniciei com eles, né? Rompi na reforma da Previdência em 2002, 2003, né? Que foi uma luta histórica nossa, né? Que, infelizmente, a gente acabou tendo a reforma da Previdência. Mas eu inicio ali, eu vou para a plenária, eu conheço o coletivo Vamos à Luta, que hoje eu me identifico, que é o coletivo que eu participo na SUFESM, que hoje estou na FASUBRA junto com uma frente. A partir dali eu começo a participar das atividades, mesmo não sendo da coordenação de carreira, eu já inicio sendo assessora de carreira, representando o Vamos à Luta, e a partir de 2005 a 2007 eu ocupo a coordenação jurídica e relações de trabalho que trata da carreira. Então, a partir dali, fui coordenação. Depois, eu participei da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, né, lá em âmbito nacional, e até chegar um momento ali, hoje, né, ocupando a coordenação geral, né, na Frente Unidade pelo Lutar, representando o coletivo Vamos à Luta. Então, são 2 momentos enquanto coordenadora, mas vários momentos a partir de 2005 como assessoria de carreira e também representando na Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, que eu também fiz parte por vários mandatos, né, antes de estar ocupando a coordenação. O nosso projeto original, ele não era a Lei 11.091, não era o PCCETAI, era o plano de cargo único, mas durante os embates a gente não conseguiu plenamente tudo que nós queríamos, porque faltou essa possibilidade de um servidor de fato ter uma carreira, né? Entrar com um cargo de, vamos dizer, de auxiliar administrativo e chegar a um administrador. Então, a gente acabou tendo o PCCETAI, que na verdade era um plano de carreira dos cargos administrativos em educação, e aí a gente aprovou em 2005, e aí na época eu era assessoria de carreira e depois eu vim a compor a coordenação de carreira, que foi a grande greve em 2007 para a gente estar aprimorando. Mas o que eu coloco? Embora a gente, na época, e nós, o Vamos à Luta, a gente dizia que a gente tinha muitos problemas e a gente até colocou a nossa posição de aceitação parcial, embora vários problemas ocorreram, em especial em relação aos aposentados, né, que ficaram mal reposicionados, até hoje, né, 20 anos nós estamos para colocar, mas ele nos colocou enquanto identidade de trabalhadores e trabalhadoras da educação como importante, porque até então nós éramos os servidores, né, essa relação docente técnico-administrativo, então eram os funcionários, então eram os docentes e nós éramos os servidores os funcionários, como os docentes não sejam servidores também. Então, a partir da implementação da nossa carreira, nós nos colocamos como nos identificar que todos nós somos trabalhadores da educação, portanto, nós não somos os funcionários. Nós também temos um papel importante na universidade, tanto quanto um docente, tanto quanto um estudante. Nós também trabalhamos na pesquisa, nós também trabalhamos com projeto. Então, o PCCETAI nos cria essa identidade enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação, e a partir de onde nós temos uma carreira, que, infelizmente, as gestões de pessoas não entendem que a nossa carreira é um projeto de gestão, onde ela trabalha com uma política de desenvolvimento, não só na capacitação, onde os servidores técnico-administrativos têm a possibilidade de fazer a sua pós-graduação, a sua formação, né, tanto quem não tem ensino médio, até chegar a um doutorado, né, e que nós temos esse direito, né, nos possibilita de fazer esse trabalho, então nos cria uma identidade. Então, neste aspecto, o PCCETAI, a implementação foi muito importante, embora a gente tenha até hoje, né, brigando para aprimorar, e hoje eu digo que, lamentavelmente, a gente tem um retrocesso, né, nessa nova versão do PCCETAI, né, onde foi aprovada uma nova configuração, uma nova concepção, né, que ela foge do que nós pensamos, então é um perigo,
E aí nós votamos contra, não só o nosso coletivo, como o coletivo da UNIR, que está hoje dentro da universidade, porque essa nova percepção de carreira que foi aprovada, ela tem uma concepção de uma carreira transversal, de uma carreira generalista e de meritocracia. Eu só lamento que a categoria pouco participa, né? Eu digo que hoje o grupo que mais é atuante é o grupo de aposentados, né? O GT Assuntos de Aposentadoria, que se reúne ali uma vez por mês, tem um trabalho, são protagonistas, não tem como não citar a companheira Loura, né? E também Fazendo Justiça, a Reni, o Cabral, hoje a gente tem a Eva, que são protagonistas de âmbito nacional, né? O nosso GT de aposentados, eles são conhecidos nacionalmente, né, onde as maiores propostas são encaminhadas para esse GT. O GT Carreira, né, gente, que é um GT que até pelo debate da carreira, pelas várias lutas do aprimoramento da carreira, é um GT que se reúne, né, embora com poucas pessoas, né, e aí era eu, a Tânia, o Heloísio, hoje a gente tem a Alessandra, a Loura também fez parte desse grupo de GT Carreira. Na época o Heloísio é um grupo pequeno ali, né? E eu sempre digo que a carreira ela não é fácil, ela é complexa. O pessoal, para vir para a carreira, a gente sabe que demanda tem que estudar. Tem o GT das Mulheres Trabalhadoras, que tem feito essa reunião mais periódica. Na época, a gente tinha o GT Saúde e o GT Educação. Esse GT hoje na SUMP está parado, ele tem que ser rearticulado, né? Porque a gente está trabalhando as políticas da educação hoje mesmo. Agora, atualmente, a gente está discutindo o Plano Nacional de Educação, né? A FASUBRA tem feito parte, tem estudado, tem participado, e nós, enquanto a SUFES, esse GT tem que ser rearticulado, né? Porque tem o debate dos hospitais, o debate da educação que andam junto, e esse GT não tem se reunido, precisa se reunir. Porque é o debate da universidade. Hoje a gente está falando de fim de regime jurídico único, de processo de carreira também, ou de processo de desmonte do serviço público, esse GT tem que estar atuante, precisa de democratização. Nós temos uma pauta no termo de acordo que trata de democratização. Onde é que é discutido isso? É dentro do GT Educação. Precisa discutir qual é o que a universidade a gente quer, o processo eleitoral que acontece dentro desse GT. Então, acho que a GT Políticas Sociais Antirracista tem que ser reunido. Então, a gente tem vários GTs. Eu acho que a gente precisa que a categoria participe mais desses grupos de trabalho, né? Porque acaba sendo a parte da direção, nem sempre toda a direção, com algumas pessoas ou outras, precisa ter mais atuação, as pessoas precisam chegar, porque é ali que vai sair a política para encaminhar a política nacional. Então, eu entendo que são importantes, devem continuar, que a gente tem que ter uma política mais de insistir que a gente tenha mais pessoas participando. O sindicato, ele tem a luta, né, a parte política, mas nós, digamos que é um dos sindicatos privilegiados, que nós temos um espaço extremamente importante, bonito, que é a nossa sede campestre. Então, devemos fazer aquele espaço na questão do esporte, a gente tem aí uma coordenação de esporte, cultura e lazer também, mas a sede é um momento da gente também estar fazendo formação política. Também é um momento que não só para a recreação dos nossos filhados, nossas filhadas, enfim, da nossa família e nós enquanto coordenação, mas é um momento que a gente também pode estar fazendo formação, é um momento que quando eu me encontro com filhados e com afilhados, é o espaço do diálogo também. Então as pessoas entendem que lazer, cultura, e da cultura também, né, obviamente, mas que esse espaço também não dialoga com a formação, dialoga que é um momento que eu vou ouvir, às vezes o filhado não só vai sugerir uma melhoria no espaço da sede, mas também vai conversar conosco e vai falar da política, eu vou informar. Então esse espaço ele agrega e ele também concilia essa formação. Nós sempre defendemos, enquanto coletivo aí, eu não tenho como aqui rememorar e falar de quem um dos nossos coordenadores atuantes, que foi da sede campestre do esporte, foi o nosso companheiro Fioravante, que infelizmente não está mais conosco, era um apaixonado pela sede, a vida dele era aquela sede campestre, hoje a gente tem o Elton ali, mas não tem como não falar do Fioravante. O Fioravante, ele se doava, né, final de semanas inteiro, quase que diariamente dentro daquela espaço para que a gente possa melhorar. A gente melhorou muito, eu lembro da primeira piscina que nós tivemos na sede, que o pessoal brincava que era o banheirão da SUFES, né, que era uma piscina muito pequena,
e hoje a gente tem aquela piscina maravilhosa, outras maiores ali, melhorou a estrutura, os novos quiosques, né? Então acho que a tendência é cada vez a gente melhorar mais, mas a gente tem um espaço importante. E que a categoria precisa ocupar aquele espaço ali, né? Porque é um espaço privilegiado ali, que a grande maioria dos sindicatos não tem. Eu digo que de extensão de terra a gente ganha até das dores. Obviamente que as dores visam lucro, nós não visamos lucro, né? Então é o espaço para o filiado, para a afiliada, mas cada vez está melhorando e que a gente possa ter ali para o nosso lazer, mas para além do lazer, a gente se encontrar com a nossa categoria, que muitas vezes a gente não consegue ver no dia a dia, porque a gente tem o nosso trabalho, e lá na sede a gente consegue ver o filiado, a afiliada, conversar com ele, né? Então, fazer o espaço da recreação, da cultura. A gente teve várias festas importantes da Semana do Servidor, né? O baile da Semana do Servidor, o Pintando Sede, que eu tenho assim, o privilégio de dizer que foi da nossa gestão, foi uma ideia minha, né? Ser pedagoga, né? Trabalhado com crianças, que a gente fez o Pintando Sede para as crianças pintar aquele muro, que a gente achava que não era legal ali. Então, as crianças iam lá, coloriam, foi bem legal. O baile do Havaí, da criança, né? As festas tão bonitas ali, com as crianças e com os trabalhadores, com as famílias também. Importante falar das festas, porque foi uma figura marcante, principalmente nas festas da criança. Sim, né? A Emília, né? Não vamos falar da Emília, que pode ter alguma criança lá que esteja, vai ouvir, vai dizer, nós descobrimos quem é a Emília, né? Lógico, né? A gente tem geração, né? Eu lembro aqui das filhas do Maurício, que foi coordenador, que elas eram pequenininhas. Depois, mais tempo, as meninas já adolescentes lá foram tirar foto com a Emília. Então, tem geração de crianças, né, que eu peguei no colo, né, que hoje já são adolescentes, né, talvez possa estar até na universidade ali, onde a gente trabalhava com a Emília. Eu acho que até tem várias, não sei se não tem uma foto aqui, não, acho que não tem a foto delas pequenininha, né, e que a gente fazia esse personagem, né, de estar brincando com as crianças, levando um pouco da cultura e colocando o nosso lado artístico também, né? Porque eu gosto muito de teatro, e como uma pedagoga, trabalhei com criança, é o momento de estar ajudando. A Emília, eu acho que faz parte da história. Acho que quando a Emília não vai na festa, sempre tem alguém que pergunta, mas cadê a Emília? Então, é um momento legal, né, da gente descontrair e levar alegria para as crianças lá dos nossos filhados. É um momento importante da festa da criança, com a presença da Emília. O futuro da luta, eu digo que a gente está com muitos desafios ali, né? Eu já coloquei um pouco para vocês aí, da perspectiva ainda, a gente passou por um momento terrível, né? Na época bolsonarista, ali, não tem como a gente não falar nessa história, né? E que mesmo que a gente tenha tido um governo, né? Mesmo que um governo aí de centro-esquerda, né? Na minha opinião, é de centro-esquerda, a gente tem desafios de que a gente, em primeiro lugar, manter essa universidade pública gratuita de qualidade. É um desafio toda hora, porque são projetos, a gente está com um projeto aí de destruição do serviço público, né, com a ideia de que não tenha mais concurso via regime jurídico único, e isso é a destruição do serviço público. Então a gente tem desafios, e um dos desafios da SUFES é de manter a luta, de manter essa categoria perto do diálogo com a categoria, de cada vez mais a gente se aproximar. Eu falei para vocês um pouco, né, que a gente tem hoje a tecnologia, as informações elas são muito rápidas, elas chegam muito próximas, nós não podemos esquecer a forma com que essa informação chega. Eu acho que a entidade sindical, ela deve ser para a categoria o elo importante, independentemente das nossas posições políticas, das forças políticas, porque é importante, né? Eu acho que os coletivos dentro da FASUB e dentro da SUFES é um patrimônio político importante, porque a gente não é obrigado a pensar igual, mas o que a gente precisa ter é essa unidade para que a gente faça a luta para a categoria, né? Independentemente de partidos políticos, nós precisamos, acho que o grande desafio hoje é o movimento sindical, as coordenações do sindicato, não só do sindicato, mas da federação, ela precisa entender que ela tem que lutar por um princípio que para nós do coletivo Vamos à Luta é importante, a autonomia sindical. Não importa quem é que nós elegemos, tanto numa reitoria como nos espaços
da macroestrutura tem que ter autonomia sindical. Para mim é o maior desafio, porque quando a gente tem autonomia sindical, a gente não vai emperrar a luta, a gente não vai blindar governo, a gente não vai blindar reitor ou reitora que tiver aí. A luta ela é principal, a categoria é nosso maior partido. Para mim, esse é o maior desafio. Não importa quem eu elegi, que eu ajudei a eleger. Nós precisamos ter isso como princípio. No momento que a gente tem isso como princípio, a gente consegue fazer uma luta mais efetiva. Porque, senão isso, a gente vai ter blindagem, a gente vai impedir que nós tenhamos direitos. E, independentemente de governo, a gente sabe que os projetos neoliberais, os projetos mundiais, destruição da universidade, do serviço público, das minorias. Nós temos que lutar por política, por inclusão. Hoje a gente tem uma universidade que ela não é só branca, mas houve uma grande luta para que a gente pudesse conquistar. E precisa avançar mais. E para isso deve ter um sindicato forte, uma categoria forte, mas com independência e autonomia sindical, acho que é o maior desafio.